Quem chegou aqui na época dos anos 2000 sabe a dificuldade que foi. A gente tinha que comprar um cartão para poder fazer ligação. Eu vou ganhar $800 por semana, que aí eu multiplico por 4, vai dar 3.200. Nossa, 3.200. Fala assim, vou converter agora tudo em real. Olá pessoal, tudo bem? Hoje o Casal Investidor estará trazendo para vocês a nossa experiência de morar fora, aqui nos Estados Unidos. E quando a gente fala, né, que estamos morando em outro país, geralmente as pessoas nos perguntam: por que foi embora? Por que tomou essa decisão? Não foi uma decisão assim muito fácil de tomar, não é uma decisão que você toma do dia para a noite. Sim. Afinal, você vai estar mudando do seu país, né? Você vai estar indo para um país que você não fala a língua, que você não conhece a cultura. Então tem que ter muita coragem. E nós tivemos essa coragem, né? Você pegar e deixar tudo para trás, você deixa sua família, sabe? Você deixa tudo que você conhece como gente, né? De lugar, de pessoas, de cultura, de história, você tá deixando tudo para trás. Você vai começar do zero, tudo uma nova etapa. E nós tomamos essa decisão bem jovem, né? Com aquela esperança, uma ingenuidade também. Mas viemos, né? Uma bagagem de sonhos, né? Sim. Pois é, pessoal, quando eu cheguei aqui, nossa, pra mim foi um impacto muito grande. Tudo era diferente das coisas que eu já havia vivido na minha vida. Igual, quando eu cheguei aqui, que eu tava vendo, assim, um exemplo, as estradas, as rodovias, tudo era diferente, né? Os carros, o estilo, né? As pessoas. Nossa, quando eu comecei a olhar assim, as pessoas falavam, nossa, mas que povo branco é esse? Tipo assim, eu fiquei meio uau, né? Então, assim, foram as casas, né, que não tem muros em frente delas. No caso, diferente do Brasil, que tem, né, aqueles muros altíssimos com cerca elétrica. Então, assim, quando eu cheguei assim, que eu vi aquilo, pra mim foi um impacto muito grande. E quando nós chegamos aqui também não tinha GPS, nem GPS, não tinha Google Translate, não tinha smartphone. Quem chegou aqui na época dos anos 2000 sabe a dificuldade que foi. A gente tinha que comprar um cartão para poder fazer ligação. Sim. Hoje a pessoa liga tudo pelo WhatsApp. É verdade, a ligação já é direta, né? Tudo mais fácil. Sim, a gente precisava usar mapa para poder pegava o endereço e olhando no mapa para chegar no local. Não tinha um GPS falando, vire aqui, entre aqui, você vai chegar em 1 hora. E geralmente, como tudo era muito parecido, né? Como tudo é muito parecido, então as pessoas se perdiam muito fácil. Sim, e também tinha dificuldade da língua, né? Porque a gente não falava a língua. Eu lembro que uma vez nós fomos trabalhar, pegamos o endereço, o mapazinho, né? E vamos lá. A gente tinha muita coragem, né? Às vezes eu olho assim pro passado. Então a gente ia perguntando às pessoas, como é que faz para chegar em tal lugar? E como não sabíamos falar a pronúncia correta, eu lembro que uma vez nós perguntamos para uma pessoa que estava andando, fazendo caminhada, como é que eu chego em Uapoli? E eu, what? Aí nós mostrou escrito no papel. Aí a pessoa foi, ok, Apple. Aí eu lembro que eu falei que sabia algumas palavrinhas, né? Eu falei que a menina parece maçã, Apple. Sim, e aí a gente conseguiu chegar no local. Mas aí a partir daí a gente começou a mostrar às pessoas como que eu chego aqui. Mostrava o nome, porque a gente não conseguia falar nem a pronúncia dos lugares, que a gente não sabia. A adaptação no início foi muito difícil, mas o sonho, né, a vontade de vencer foi muito maior. Né, enfrentamos aí as dificuldades e também fomos vendo, né, a tecnologia, a evolução. Isso. E se for fazer um paralelo com hoje em dia as pessoas estão muito mais tranquilas, né? Sim. Porque hoje em dia, se você precisa de alguma coisa, você coloca no GPS, porque antigamente era assim. Antigamente era aquele ditado, quem tem boca vai a Roma, né? Hoje em dia não, quem tem o Google, o GPS na mão, vai em qualquer lugar do mundo. Não, esses dias eu tinha ido no hospital, né, para fazer lá uma consulta, e na triagem ali eu estava esperando, a pessoa estava fazendo uma consulta e a pessoa que estava traduzindo, acho que eles não tinham um tradutor lá naquele momento, estava fazendo a consulta pelo iPad. Uau. Fazendo a tradução ali, tipo, não precisa mais nem de um tradutor ali em tempo real, eu falo físico. Sim. Fazendo tudo pela internet. Já vi também num banco, a pessoa abrindo conta, aí pelo Google Translate, traduzia, a outra pessoa falava e ia traduzindo. Sim. É verdade, já aconteceu também quando nós estávamos indo comprar o hamster do Matheus, que tinha um casal que tinha chegado aqui há pouco tempo e eles estavam usando o telefone celular para poder se comunicar com a pessoa, né? Graças à tecnologia. Sim, porque na nossa época, por exemplo, se você fosse querer comprar um hamster, né, como você tá falando, teria que pedir alguém, pedir aquelas pessoas que já nem sabia falar a língua. Então você tinha que estar incomodando alguém. Sim, era difícil. Era muito mais difícil. Se conciliar também o seu tempo com o tempo da pessoa. Até porque aqui, pessoal,
pessoal, nos Estados Unidos a vida é muito corrida, a gente nem vê o tempo passar, sabe? O pessoal, assim, é trabalhando o tempo inteiro, chega em casa, é uma coisa pra fazer, tem que levar o filho com a natação, ou alguma outra coisa, então assim, é um processo muito corrido aqui. Por mais que você tenha conhecidos, as pessoas têm família aqui, mas todo mundo tem a sua vida, todo mundo tá na sua correria. Né? Então, cada um tem que tentar fazer por si mesmo, né? Não pode... e chega a ser estranho, né, para vocês que estão aí no Brasil assistindo, porque um exemplo, igual no Brasil, as pessoas muitas das vezes elas vão na sua casa te visitar, elas nem sequer te ligam, né? Elas simplesmente chegam lá e já aparecem assim, como é que fala? Chegando mesmo e... Entendeu? Aqui não, aqui você tem que ligar pra pessoa, tem que saber se ela tá disponível para te atender naquele momento, né? Ou se ela tá em casa, né? Então, assim, é muito diferente da cultura aí no Brasil. Muito diferente mesmo. E uma outra pergunta que eu ouvia bastante era, e aí, é o que você esperava, né? Era o que você já imaginava que seria morar na América? Sim e não. Sim, porque eu já vim sabendo que eu ia chegar aqui, trabalhar bastante, e eu tinha um tempo estipulado, né? Eu queria morar aqui por 2 anos, juntava o máximo de grana que eu conseguisse e iria embora. E eu tinha sonho de comprar um apartamento, eu tinha algumas coisas assim já planejadas. E o não é que eu não consegui fazer isso em 2 anos. Que você pensa que você vai chegar aqui, você vai ganhar muito dinheiro. E aí você vai passando o tempo, você percebe que as coisas não é bem assim. Você consegue sim fazer as suas coisas, juntar, né, o seu dinheirinho, comprar, conquistar, mas leva muito mais tempo do que eu tinha pensado. É porque geralmente o pessoal que tá no Brasil e tá com a intenção de vir pra cá, né, ou até às vezes quando eles já estão aqui, eles fazem o cálculo muito de maneira errada. Às vezes a pessoa fala assim, peraí, eu vou ganhar $800 por semana, que aí eu multiplico por 4, vai dar 3.200, nossa, 3.200, ela fala assim, vou converter agora tudo em real, ela vai lá e converte em real, nossa, vai dar mais ou menos uns 15 mil reais, nossa, então eu vou juntar dinheiro rapidinho, só que ele esquece de colocar, tipo assim, as despesas daqui, que são muito altas, né, aí um exemplo, vai lá, aluguel, né, hoje em dia, aí um apartamento, vamos colocar de 2 quartos, o mínimo que você consegue achar aí é na faixa de uns 2.000, 2.100 dólares por mês, então você já abate aí o aluguel da pessoa, já sobra pouco, né? Aí tem o seguro do carro, né? Que aqui é obrigatório você ter o seguro do carro, que é diferente do Brasil, que lá no Brasil é opcional, né? Você coloca o seguro no seu carro se você tiver dinheiro, né? E aqui não, aqui no caso você é obrigado mesmo a ter o seguro no carro. Aí você vai pagar o seguro no carro, tipo assim, varia aí, vamos supor, mensalmente de $70 a $120, aí depende também muito, né, de cada pessoa, da pólice da pessoa. E aí você vai colocando conta de água, luz, telefone, quando você vai olhar, te sobrou o quê? Nada, quase nada, às vezes sobra pra você mixaria, entendeu? Que é coisa de $500, sei lá, $200, 300, isso eu tô falando uma pessoa só, gente, trabalhando, né, agora se for o casal, às vezes ainda sobra um pouco mais, mas assim, é um pouco, assim, errado o cálculo que as pessoas fazem quando elas estão com essa intenção de vir pra cá. Sim, na realidade eu acho que é uma ilusão, né, porque às vezes as pessoas, elas não querem acreditar naquilo que você está falando. Sim. Tipo assim, será que é isso mesmo? Será que é esse valor mesmo do aluguel? É. E outra, que quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu morava com 4 pessoas. Sim. Era o meu tio, a namorada dele, a minha prima, então a gente dividia o aluguel, a alimentação, as dividia tudo por 4 pessoas. Hoje em dia não, se você vem com a família, você pega essa despesa todinha pra vocês. É verdade. Antigamente era dessa forma, né? Quando eu cheguei aqui, foi meu tio que me recebeu, né? Nós morávamos lá, era um apartamento de 1 quarto, aí meu tio dormia no quarto com a esposa dele, e no caso eu e meu primo, nós dividimos ali um cantinho ali na sala, né? E era assim, a gente dividia aluguel, dividia todas as despesas, o que foi bom porque dava pra gente conseguir juntar um dinheiro naquela época dessa forma. Tinha, um exemplo, apartamentos que morava 12 pessoas naquela época, morava 12 homens no apartamento, então assim, a despesa dos caras era bem pequena, aí eles conseguiam juntar uma grana legal naquela época. Mas hoje em dia, igual você falou, né? Com o pessoal chegando em famílias, aí já fica pesado, né? Sem contar que a família, ela tem uma necessidade muito maior. Sim. Né? A família, ela precisa de privacidade. Verdade. Quando você é sozinho, né, você se vira. A família, ela precisa, as crianças precisam de qualidade de vida. Isso. Né? Você precisa de um bom lugar para morar. Você precisa ter um bom salário para você conseguir manter essas despesas e dar essa qualidade de vida para seus filhos. E como eu tinha dito, né, os 2 anos tinham se passado, eu ainda não estava preparada para voltar para o Brasil, e nem foi falando, vou ficando aqui. Não tinha mais agora uma data, tipo, como quando eu cheguei, que eu falei que com 2 anos eu iria embora, agora eu já não sabia mais quanto tempo. Era meio que estipulando metas. Quando eu conseguir
Isso, e a gente volta para o Brasil. Mas, né, tem aquela coisa da saudade. Esse início é muito difícil, aquela saudade de casa, a saudade dos amigos, da família, né? Sim. De tudo. E com você, como é que foi? Ah, mesma coisa. No início, assim, é aquela dificuldade, né? Porque você sente muita saudade dos seus pais, seus irmãos, no caso, né? Você sente saudade, igual você falou, dos amigos. E aí, como era uma coisa ainda muito recente, então a saudade ela apertava demais, né? Às vezes estava ali trabalhando, aí estava ouvindo uma música, a música fazia você lembrar dos seus pais, e aí lembrar de casa, e aquilo ali apertava demais o coração da gente, sabe? Mas depois, com o tempo, a gente vai se acostumando, né? Tudo na vida é assim, a gente vai se acostumando com a ausência, né? E tudo também é uma troca, né? O fato da gente ter vindo pra cá é uma troca que você faz, porque ninguém pode ter tudo. Se você quer algo, você tem que trocar aquilo por uma outra coisa. Então, assim, infelizmente, a nossa vida é cheia de trocas, né? Toda escolha vai ter um ganho e vai ter uma perca. Isso. A gente que tem que saber avaliar, né, as coisas que valem a pena. Por exemplo, quando a gente veio pra cá, a gente não imaginava que ia ficar tanto tempo longe da família. Sim. Né? Você pensava que ia voltar rapidinho, então você pensava 2 anos passa rápido. Então vai valer a pena essa troca de ficar longe, porque cada um sabe da sua situação. Né? Como diz o pessoal, cada um sabe onde seu calo aperta. Sim. A gente pode fazer vários planejamentos, né? Mas aquele que Deus prepara pra gente é o que vai ser o correto. E eu nem imaginava, como eu falei, vim pra cá pra ficar 2 anos e aqui eu construí a minha família. Conheci o meu esposo. E aqui nós construímos a nossa família. Temos 2 filhos. 2 filhos, maravilhosos. Né? E fomos construindo a vida junto, né? A gente juntou nossos sonhos, né? Eu tinha os meus, ele tinha os dele. Juntamos e foi dando certo. Foi, graças a Deus tá dando certo. Ainda tá dando certo. Não, eu falo das questões dos sonhos, né? Sim. A gente tinha um sonho separado, juntamos os nossos sonhos e hoje conseguimos alcançá-los, né? E foi muito mais do que sonhamos, pra falar a verdade. Hoje eu já alcancei muito mais do que tinha sonhado. Tipo, se perguntar para aquela menina que chegou aqui, ela nem ia imaginar que ela ia chegar, como diz, chegar tão longe. Agora, pessoal, uma das maiores dificuldades assim que nós sentimos aqui foi a ausência de ter nossos pais por perto. Porque, um exemplo, quando a minha esposa ela ganhou, né, ficou grávida e ganhou, no caso a minha filha e também meu filho, nós também não tínhamos assim com quem tá contando. Um exemplo, igual quem tá no Brasil tem o pai, a mãe para poder estar ajudando, né? É uma coisinha aqui, outra ali. Como você é marinheiro de primeira viagem, então assim, se a criança passa mal, às vezes você não sabe o que fazer. Muitas das vezes eu tinha que estar ligando no Brasil, mãe, minha filha tá assim, assim, assado, né? O que pode ser? Aí ela falava alguma coisa, ou às vezes minha esposa perguntava pra mãe dela, entendeu? Então assim, era muito complicado essa ausência de ter um familiar mais próximo por perto. A gente tinha, né, nossos tios aqui, a minha esposa, ela tem, né, assim, alguns tios e tias por aqui, mas o negócio é que cada um tem a sua vida, né? Igual eu tinha falado no início do vídeo, a vida aqui é muito corrida pra todas as pessoas, então não dá pra você estar, como se diz, contando com aquelas pessoas. É que por mais que a gente tenha familiares, né, tenha conhecidos, a gente não quer ficar incomodando as pessoas. Sim, é verdade. Né? É diferente quando é o pai ou a mãe. Isso. Né? Por exemplo, quando o meu irmão precisa, minha mãe fica com a minha sobrinha e o meu sobrinho. Tipo assim, é diferente, a avó e o avô. Aqui, nosso dia tem que ser todo planejado. Tipo, vai deixar a criança a tal horário, vai pegar a tal horário. Tudo tem que estar certinho no tempo certo. Nem a gente não pode contar com erro. Se a gente tem filho aqui no Daycare, né, ou no After School, no caso, são programas que a gente paga, né, no caso, para nossos filhos ficarem, aí se você, um exemplo, atrasa aí cerca de 10 minutos, são $10, porque aqui eles cobram de você $1 para cada minuto que você chega atrasado. Então, tipo assim, é muito estressante essa questão do tempo aqui, dessa correria, né, do dia a dia. São coisas que muitas das vezes as pessoas não falam, né? Sim, não, e às vezes eu vejo, igual tem uns coleguinhas do meu filho, que eles têm os avós, né, aqui. Então, às vezes a gente vê os avós indo buscar, porque os pais não tiveram nem como ir buscar as crianças, ou por alguma razão, aí a gente vê os avós indo lá buscar. Sim. E às vezes a gente olha e fala, a gente não tem isso. Não tem isso. Nós e nós, entendeu? Então, pessoal, mesmo com todas essas dificuldades aí, aqui ainda assim é um local excelente para se viver. Em termos de qualidade de vida, né, segurança. Então, assim, eu particularmente amo esse lugar. Eu acho aqui maravilhoso, entendeu? Nesses aspectos, a educação, as escolas aqui são maravilhosas, pessoal. Às vezes os brasileiros aqui têm mania de falar, é meio que espalhar um telefone sem fio. Uma vez uma pessoa fala assim, as escolas aqui são ruins. Aí o pessoal sai propagando, falando essas coisas, mas, pessoal, é tudo falácia. As escolas aqui são maravilhosas. Às vezes você entra numa sala de aula, no Brasil, um exemplo, teria 40 alunos. Aqui você entra na sala de aula, tem 17 alunos, entendeu? Dependendo da escola que seu filho
filho for. Então, assim, o ensino aqui é muito bom mesmo, é um ensino de qualidade top demais, viu? E foi por causa da educação que nós tomamos a decisão de ficar, não ficar mais com aquele pensamento, ai, quando é que a gente vai embora? Sim. Né? Sentamos, conversamos e aceitamos também que nós teríamos os prós, né, e os contras, né? E foi pensando na educação dos nossos filhos. A gente queria dar a melhor educação para eles. E depois de conhecer uma escola, conhecer a sala de aula, foi que a gente tomou essa decisão. Até igual um exemplo, só para meio que fortalecer aquilo que eu tinha falado, muitas das vezes o que acontece? As celebridades que estão aí no Brasil, elas, ao invés de pagar a escola particular para os filhos delas aí no Brasil, não, elas vêm para cá e colocam os filhos delas em escolas públicas. Então, quando as pessoas que já estão aqui nos Estados Unidos falam assim, que as escolas aqui são ruins, só pensa sobre isso, pessoal. Entendeu? Só analisa assim, peraí, se as celebridades do Brasil estão vindo pra cá e colocando os filhos na escola pública, será que as escolas são ruins mesmo? É porque o pessoal, agora eu tô te falando, só tô reforçando isso aqui, que o povo tem essa mania de falar que as escolas aqui nos Estados Unidos são ruins. E eu não sei de onde que eles tiraram isso. Nossa, tem muitas coisas que a gente ouve as pessoas falando, né? Eu ouvia, no caso, e às vezes até acreditava, né? Porque você ouvia alguém falando, tipo, as pessoas falavam que você não podia educar seus filhos. Né? Você não pode brigar com seus filhos e tal. Tipo, você não sei. Que a América não é lugar de corrigir filho. Sim, e isso também é pura mentira. Você pode educar, colocar de castigo. Não tô falando em bater, tá, gente? Isso é uma questão de, como diz, educação, eu acho que é uma questão de cada um. Até porque, tipo assim, a criança não é animal pra você bater. Não, né? Eu sei, só que eu falo assim, tem pessoas que falam, não, que tem que bater sim. Na nossa opinião, não, né? Nós não criamos nossos filhos dessa forma. Essa é a nossa opinião, gente, pessoal. Cada um cria o filho da maneira que quiser. É como se diz, isso é problema seu. Isso, tipo, os nossos filhos, e nós tomamos essa decisão, vamos ter paciência, vamos falar 1000 vezes se for necessário, mas nós não vamos usar o método da violência para educá-los. E tá dando certo, graças a Deus. Graças a Deus, os meninos são excelentes, como se diz, é só elogios. E depois que nós tomamos a decisão, né, de que não iríamos mais estar pensando em voltar, né, fazer aqueles planejamentos para estar voltando para o Brasil, nós tomamos a decisão que nós iríamos ter a experiência de morar fora, porque mesmo que a gente estava morando aqui nos Estados Unidos, a gente estava tipo numa bolha. Isso. Né, a gente vivia em comunidade brasileira, ia em restaurantes brasileiros, assistia televisão com canais brasileiros. Então, por mais que estava morando fora, mas era como se a gente estivesse morando ainda no Brasil. Ainda no Brasil, né? Aquela gente não tinha experiência de que era morar fora. Eu lembro que já tinha uns 4 ou 5 anos que eu estava morando aqui, estava conversando com meu avô já se foi, mas era uma pessoa muito culta, né? Gostava de ler. E ele me perguntou se eu morava numa cidade aqui, não é a cidade que eu moro hoje, ele me perguntou quantos anos tinha essa cidade. Eu nem falei, eu não sei responder. Foi um choque de realidade. Foi, ele falou assim, nossa, mas você já tá aí tanto tempo, você não sabe, tipo, nada da cidade? Eu não sabia nada da história da cidade. E eu fui, tipo assim, com meu avô me perguntando, um dia que eu conversei com ele no telefone. Sim, não sabia falar pra ele sobre a cultura da cidade. Quantos habitantes tinha? Não sabia falar nada, entendeu? Aí, foi quando a gente falou assim, agora que nós vamos ficar, a gente vai mudar também isso. A gente vai ter que... Se algum dia a gente voltar para o Brasil, nós queremos falar de como foi essa experiência. Essa experiência, a verdadeira experiência de morar fora, né? De você falar assim, não, eu morei em outro país, eu sei como é que é a cultura, eu sei como é que funciona. Então foi a partir daí que nós começamos. E aí, né, já cortamos os canais de televisão em português, não tinha mais canais. Começamos a assistir o jornal, a gente assiste o jornal até hoje de manhã cedo. Sim, todos os dias, é a nossa rotina. A gente já toma café da manhã assistindo o jornal. Tipo assim, até porque, um exemplo, eu preciso ter assuntos para mim estar conversando, no caso, com clientes, para estar conversando com as pessoas, né, com os americanos. Então, tipo assim, eu tenho que estar atualizado do que está acontecendo aqui na região, o que está acontecendo, né, no país, para mim poder estar conversando com eles. Igual se eu fico ali só na televisão brasileira, no canal brasileiro, vendo novela, essas coisas que não vai, como se diz, me ajudar em nada, no caso, no que eu quero, então não faz sentido. Às vezes a pessoa pode fazer um comentário com você, com algo que ele viu de manhã, por exemplo, no jornal, e você vai ficar perdido. Já aconteceu muitas vezes, antigamente, hoje em dia não, hoje em dia, igual eu já assisto os jornais, às vezes a pessoa faz um comentário e fala, não, eu vi hoje de manhã no jornal isso aí, então você já consegue ter um assunto, quer dizer, você já começa meio que se envolver ali na cultura. Sim. E como, né, a gente cozinha em casa, né, ainda mais quando no início a gente era bem econômico, então isso já virou uma rotina para nossa casa, né, a gente não vê isso como uma dificuldade. Quando a gente quer ir no restaurante, a gente vai em restaurantes diferentes, entendeu? Seja italiano, americano,
Japanese, Chinese, e aí vai. Japonês, chinês, de menos indiano, pessoal. Eu não sou muito fã de comida indiana, não. Sem nenhum preconceito. Sem nenhum preconceito, é claro. Só não sou fã. Mas é verdade que a minha esposa tava falando, entendeu? Então, assim, a gente vai comer... Tipo, se você vai comer, eu já como um exemplo, comida brasileira praticamente todo dia em casa, né? Que a gente cozinha essas coisas. Aí, no caso... Pô, eu vou num restaurante e vou comer comida brasileira. Não faz sentido, né? É meio que... Como se diz, como é que o Cortella falava? Sair de casa pra comer comida caseira. Faz sentido? Não, né? Aí nós começamos a colocar, por exemplo, até entretenimento nosso, tudo já ver o que os americanos faziam. Né? O que as pessoas faziam, assim, onde que levava as crianças, o que fazia como casal. Perguntava mesmo, né? Pra estar sabendo, e começamos a fazer também. Né? Que aí a gente foi conhecendo da cultura, do que gostam de comer. Por exemplo, você está morando aqui nos Estados Unidos, mas se alguém te pergunta para você o que o americano come, as pessoas falam sanduíche. Não é verdade, lógico que eles comem sanduíche, mas eles não comem só sanduíche. Não. Tem outros pratos, mas às vezes as pessoas, na ignorância, só falam, esse povo só come sanduíche. Só come McDonald's. Eles falam, só come McDonald's, americano só come McDonald's. Nada a ver. Não é verdade, não é né? É porque as pessoas, elas não conhecem a fundo a cultura mesmo. Sim, agora eles têm bastante costume de jantar todos os dias fora, né? A grande maioria janta fora, né? O que também ajuda a movimentar a economia, né? Porque o brasileiro não tem muito essa coisa de todo dia estar indo jantar fora. Mas aqui, se você passa em frente aos restaurantes aqui, pessoal, durante a semana tá sempre cheio. E aqui também o café da manhã e o jantar, que são as refeições mais importante. O almoço é só aquele lanchinho. Isso. Né? O café da manhã eles fazem um café mais reforçado, e o jantar, porque quando a família toda está em casa, então geralmente quando eles querem sair para comer, geralmente é para jantar. Pois é, pessoal, igual nós estávamos falando aí, nós tomamos essa decisão de, como se diz, mergulhar fundo na cultura americana, pra gente poder estar por dentro, né, do que está acontecendo. Às vezes você vai conversar, vai ter uma reunião com um professor, né, você vai conversar, você nem sabe mais ou menos assim, o que eu vou perguntar pro professor? Porque tem essa coisa, né, eles falam assim, você tem alguma pergunta para fazer? Muitas das vezes a gente nem sabe o que perguntar, então eu decidi, falei, não, a partir de agora eu vou começar a pesquisar o que eu tenho que perguntar pro professor, né, como é que eu tenho que, qual tipo de postura que eu tenho que usar em determinadas ocasiões. E aí eu vejo pessoas que, tipo assim, não tem nenhuma preocupação com isso, muitos brasileiros que estão morando aqui há anos e não tem nenhuma preocupação, no caso de dar um exemplo, se adaptando à cultura americana. As pessoas, elas vieram para cá e creio que vão embora, como se diz, levando nenhuma bagagem cultural para casa. E quando, né, gente, a gente decide mudar, a gente tem que ver as coisas assim. Por exemplo, eu estou indo para um outro país, né? Eu não estou mais em casa. Eu estou fora de casa, a minha casa é o Brasil, é lá que é o meu país. Então, quando eu estou morando aqui, eu tenho que me adaptar às regras do lugar que eu estou morando. É como se você fosse visitar a casa de alguém, aí você vai passar um tempo lá. Por exemplo, você vai chegar e falar assim, agora em diante, as regras aqui são outras, porque eu estou morando aqui. Mas você visita aí? Como é que você vai mudar as regras da casa? Mas é o que às vezes eu vejo pessoas... Nós conversamos com muitos americanos e eles têm muitas reclamações de imigrante. Ah, mas porque o meu vizinho ele coloca o som alto. Tipo assim, você não tá na sua casa. Eu acho que nem no Brasil não pode mais isso. De ficar com. Eu acho que tem até horários. Então chega aqui e respeita. Pra que colocar um som tão alto? Porque você tem que obrigar o seu vizinho a gostar daquilo que você gosta. Tipo, eu gosto de um gênero de música, talvez você goste de outro. Então eu vou ouvir pra mim. Coloca ali um som ambiente que não incomoda o outro. Tem pessoas que trabalham à noite e chega, por exemplo, durante o dia para descansar. Aí você tá lá, e aí? Tipo assim, você tá na casa dos outros, a pessoa olha, tem de pessoas aqui que tem ódios de imigrante. Tem. Aí quando eles começam a conhecer, eles falam, vocês são diferentes. São diferentes, é verdade, é verdade. Eu cansei de ouvir pessoas falar isso. Vocês são imigrantes diferentes. Por quê? Porque a gente respeita as regras do país. Então a gente tem que agregar. Entendeu? Agregar na cultura deles, agregar para a vida pessoal deles e não simplesmente se tornar um problema para as pessoas. O problema é que muitas pessoas vêm para cá e eles vêm meio que para subtrair, entendeu? As pessoas não fazem nada para poder estar agregando valor aqui. São muito poucos aqueles que fazem alguma coisa. Então, gente, a gente tem que se colocar no lugar dos outros. Como é que eu gostaria que as pessoas estivessem agindo comigo? Se eu que estou aqui, digamos que eu seja um americano e chega um imigrante, como eu gostaria que esse imigrante estivesse se comportando? Como que eu gostaria que fosse esse vizinho? A gente tem que colocar nós nessa posição para que a gente possa entender. Sim. E não ficar falando, ai, fulano é enjoado. Enjoado por quê? Entendeu? Você tem uma razão para você estar colocando esse adjetivo nessa pessoa? Ou será porque simplesmente aquela pessoa não quer aceitar a sua bagunça?
É verdade. Entendeu? Outro ponto também que eu tava até lembrando aqui agora é o seguinte, né? Às vezes você, um exemplo, quando você tá numa área turística, por exemplo, você tá em Nova York, ou você tá, no caso, em algum lugar, um ponto turístico aqui nos Estados Unidos, e aí você tá conversando em português ou conversando em espanhol, na sua língua nativa, então, tipo assim, não tem nada a ver. Ninguém importa com isso quando você, né? Porque eles já estão acostumados a estar recebendo ali imigrantes. Agora, às vezes a gente tá aqui em cidades pequenas aqui, você tá ali no banco, aí a pessoa já chega já falando em português, assim, falando alto assim, e o americano fica olhando assim, acha meio estranho aquilo assim, sei lá, eu acho meio complicado essa coisa. Não, e já teve uma cliente que ela até falou isso com a gente, ela reclamou, não era nem de imigrante latinos, né, porque geralmente é que o pessoal tudo reclama dos latinos, mas ela tinha ido no yard sale, né, da escola dos filhos dela lá, e eles estavam vendendo ali, e aí tinha esse casal que chegou, eu não lembro se o casal era da Suécia ou era Suíça, era um desses dois países, e os dois começaram a conversar na língua deles. Ela falou que sentiu que isso foi uma falta de educação tão grande, eu só pensei assim. Ela falou, não, foi muito rude. Ela achou muito assim, ela falou, eu nem sei se eles estavam falando mal de mim, que ela falou, né? Sim, então a gente tem que tá pensando nesses mínimos detalhes. Se vocês estão com um americano, tenta conversar, né, em inglês, para que as pessoas vejam o que você está falando, já que você está em um lugar público, deixa para conversar em português quando estiver em lugares, né, fechados, nas suas casas, quando estiver com amigos, mas em casa, né, em locais específicos. Sim, não, isso acontece comigo direto. Um amigo meu vai lá, manda mensagem para mim pelo WhatsApp, fala com ele, ó, eu escrevo para ele, não dá para te mandar mensagem agora não, porque tá todo mundo em casa. Eu não vou mandar mensagem em português com o pessoal estando em casa, é bem complicado. Eu, pelo menos, não me sinto confortável com isso, com essa situação. Imagina, tipo assim, se é no Brasil, a situação fosse ao contrário, eu não ia me sentir confortável. A pessoa tá falando inglês na minha casa ali, eu sei lá o que ela tá falando, entendeu? Então, tipo assim, sei lá. Então, gente, esse é um resumo, né, que nós fizemos aí da nossa experiência de como é morar fora. Fizemos um resumo bem grande, né, tá bem resumido, porque se a gente fosse falar detalhadamente, né, a gente ia ficar aqui horas e horas falando, porque tem muita coisa. E a nossa opinião, né, nós temos algumas opiniões que pode ser até polêmicas, mas é o jeito que a gente vê, né, é o jeito que a gente pensa. Então deixa aí um like pra nós se vocês gostaram, comente, inscrevam-se no nosso canal. E não esquece também de seguir a gente lá no Instagram, lá nós estamos como Casal Investidor USA. Então é isso aí, pessoal, obrigado por assistir nosso vídeo e até mais!